Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um review um pouquinho mais completo desta Bíblia de Estudo Swindoll. Essa daqui é a nova versão transformadora, tá? NVT. Vamos dar uma olhada na lombada. Aqui NVT na parte de cima, Bíblia de Estudo Swindoll. É uma Bíblia da Mundo Cristão. Essa minha aqui, ó, num tom esverdeado, com fitilho também esverdeado, meio com um tom verde água. Aqui na quarta capa, Mundo Cristão, NVT. E vamos dar uma olhada por dentro. Aqui a capa, ó, deixa eu fazer um comentário, tá? Ela, se olhando assim, ela parece que é um couro, tá? Você olha, parece. Só que ela tem até um cheiro meio que... Como que eu posso falar? É como se fosse um plástico queimado, alguma coisa assim, tá? Então é uma capa meio plástica, ela é durinha, ela não é maleável, tá? Apesar da gente conseguir dobrar ela legal aqui, mas ela é uma capa diferente. É super resistente, tá? Não é feia, mas não é uma capa convencional. Eu nunca tinha visto esse estilo de capa aqui, ó. É muito diferente, tá? A minha aqui, ó, tem o corte prata, tá? Bem bonitona. Tem uma versão cinza escuro dela, tá? Cinza chumbo. É muito parecida com essa. Então vamos lá. Aqui a gente abre, folha de guarda da Bíblia. Um tom meio que turquesa. Parece meio que turquesa, um papel cartão turquesa. Aqui, só para variar, a minha deu uma dobrada. Oh, judiação. Mas tem um símbolo aqui da Bíblia, Swindoll. Isso porque a folha é bem fininha, tá? Aí naquela da gente pegar para manusear, às vezes acontece, a gente nem vê, de dobrar um pouquinho e já foi. Não tem mais o que fazer. Bíblia de Estudo Swindoll. Material adicional traduzido por Emerson Justino, Mundo Cristão NVT. Aqui a ficha catalográfica da Bíblia. Ela é pesada, tá, gente? Ela é grande e pesada. Então aqui a ficha catalográfica. Essa minha aqui, ó, a primeira edição, julho de 2020. Vai fazer 4 anos já, tá? Mas eu comprei ela coisa de 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho. Aqui a gente tem o sumário. Deixa eu até virar assim para que vocês vejam ali, ó. Sumário. Tem aqui. Cadê minha caneta? Carta do autor. Guia de uso da Bíblia de Estudo Swindoll. Introdução à NVT. Aí tem o Antigo Testamento, tudo separadinho, tá? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, aí os livros históricos, os livros de sabedoria que vai de Jó até Cântico dos Cânticos, os profetas maiores, os profetas menores, aí entra o Novo Testamento, virando, a gente tem História da Igreja Primitiva, aí começa as cartas de Paulo, aqui envolvendo só Atos, né? Cartas de Paulo, cartas gerais, o Apocalipse de João, e aí tem mais uns auxílios. Examinando as Escrituras, plano de leitura da Bíblia, índice de artigos de aplicação, índice dos perfis pessoais, índice da seção Viagem pela Terra Santa, índice de assuntos, dicionário e concordância, ela tem também, tá? Crédito das imagens, o crédito, né? Das fotos que a gente vai encontrar dentro dessa Bíblia. E roteiros de viagem pela Terra Santa. Interessante também, tá? Se quiser um dia fazer uma viagem por Israel, aí aqui a gente tem a carta do autor falando com relação a esta Bíblia, tá? Aqui com a assinatura do Chuck Swindoll. Aí o guia de uso da Bíblia de Estudo Swindoll. Então é aquela parte que a gente tem que realmente ler para compreender como que vai funcionar os estudos dela, tá? Então ela tem, ó, introdução aos livros,
artigos de aplicação, perfis pessoais, viagem pela Terra Santa, momentos de oração, ideias vivas. Aí a gente tem a introdução à nova versão transformadora, aqui. O papel dessa Bíblia é bem fino, tá? É bem fino mesmo. É um papel Bíblia de boa qualidade, mas fino. Então aqui a gente entra no Antigo Testamento com a mesma tonalidade ali da folha de guarda, tá? A Bíblia inteira assim, tá? Tem essa tonalidade. Aí entra aqui com o Pentateuco. Pentateuco é uma palavra de origem grega que significa 5 livros. É o nome usado para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um desses livros foi escrito por Moisés e narra a criação do mundo por Deus, a escolha de Deus de atrair a humanidade para si por meio da família de Abraão, a transformação dessa família em uma grande nação, a entrega da lei de Deus por Moisés ao povo e a liderança de Deus sobre os israelitas para saírem da escravidão, seguindo pelo deserto até a fronteira da terra prometida. Então aqui ele já faz um resumo do que vem a ser o Pentateuco. E aí entra Gênesis, ó, levantando um pouquinho, aqui Gênesis, a introdução. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Então, quem escreveu este livro, onde estamos, aí mostra no mapinha aonde estamos. Por que este livro é tão importante? Aqui, ó, Gênesis oferece um completo pano de fundo para o restante da Bíblia. Qual é a ideia central? Qual é a aplicação disso? Aqui a gente tem uma linha do tempo: criação, queda, dilúvio, nações, Abraão, Isaac, Jacó e José. Aqui já começa o texto bíblico em 2 colunas. Não é versículo debaixo de versículo, o 2 está aqui no meio, tá? Mas até que é fácil da gente encontrar os versículos, apesar do número ser bem pequenininho, mas ele está num tom verdinho, como o restante da Bíblia, tá? Então tá aqui, ó, a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Aí tem uma notinha aqui embaixo, vou dar uma lida. O livro dos princípios. Gênesis 1:1. O livro de Gênesis é o livro dos princípios. Tudo que começa aqui. É o princípio do tempo, da matéria e da humanidade. Até mesmo o pecado teve aqui seu princípio, e por causa disso também acontece o princípio do julgamento de Deus. Vemos em Gênesis pela primeira vez o desvendar do plano de Deus e a promessa da vinda do Messias. Gênesis é o princípio da família como Deus a criou, o relacionamento entre marido e mulher e o produto da união deles, o nascimento dos filhos. Este primeiro livro, do livro dos livros,
é o princípio da vida como a conhecemos. Tudo se inicia em Gênesis. Você pode ver que a notinha, tá? Ela está dentro de uma parte mais esverdeada e, por incrível que pareça, dificulta um pouco a leitura, tá? A letra dessa Bíblia, ela é entre pequena e média, tá? E ela não tem aquela super impressão forte, tá? Então vai ser um pouquinho, tem hora que vai dar uma embaralhada na nossa vista, tá? Ó, lembre-se de seu Gênesis, mais um estudo, né? Ideias vivas, o princípio do descanso. Aí aqui já tem um estudo mais completo, ó. A imagem de Deus. Tá vendo? Ó? A imagem de Deus. O auge da semana criativa. E aí ele explica esse começo de Gênesis 1, 26 e 27. Aí tem bastante, tá vendo? Ó? Ideias vivas do outro lado aqui, mais uma vez. Privilégio do trabalho. Deus cuida de seus filhos. A harmonia cabe à ajudadora. Orientações para o casamento. E eu vou ler essa parte, tá? Eu vou ver se o que o Chuck Swindoll fala, se é coerente ao com que eu entendo por casamento, tá? Encontro em Gênesis 2, 24 e 25. 4 orientações bastante úteis para o casamento e cada uma pode ser resumida em uma palavra. As dificuldades chegam ao casamento pelo fato de uma ou mais dessas orientações terem sido desprezadas, ignoradas ou desobedecidas diretamente. A primeira orientação é o princípio do desligamento. O homem deixa pai e mãe. Desligamento não significa que não daremos mais ouvidos a nossos pais. Também não quer dizer que nunca precisaremos deles, nem que jamais conversaremos com eles. É claro que não. Desligamento significa simplesmente que já não dependemos deles, ou cortamos essa dependência, ou então não devemos nos casar. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres, seja qual for a idade. A segunda é o princípio da permanência. O homem se une à sua mulher. Pense em um adesivo que une duas substâncias. Se você já fez uso de uma cola profissional, entende o que o manual de instruções quer dizer com não aplique a cola antes de estar preparado para fazer a junção. Por quê? As coisas que você colar ficarão unidas. Esse é o princípio da permanência. Seguir esse princípio significa resolver e lidar com qualquer coisa que possa fazer a cola se romper. Qualquer coisa que perturbe a permanência. Isso significa que você não faz coisas que ameacem a união. Você se recusa a passar tempo com pessoas que possam enfraquecer a permanência. Você não permite flexibilidade onde deve existir fidelidade. Juntar é ficar permanentemente junto por toda a vida. A terceira orientação é o princípio da unidade. Os dois se tornam um só. Adiante na Bíblia, Paulo se refere a essa união como sendo um grande mistério. Em Efésios 5:32. Consegue imaginar duas pessoas muito diferentes se tornando uma só? Isso não acontece automaticamente nem com facilidade. O processo apenas começa no altar. Demanda muito tempo e trabalho para que duas pessoas se tornem unidas em corpo, mente e propósito. É preciso uma vida inteira de adaptações e ajustes para que dois se tornem um. A quarta e última orientação é o princípio da intimidade. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Vemos aqui Adão e Eva, de braços dados perante Deus, sem sentir vergonha de se colocarem nus diante de Deus ou um do outro. Sua nudez era mais que física, também era emocional. Eles não tinham segredos, não tinham nada a esconder, fosse de Deus ou um do outro. Somente quando o pecado entrou no mundo é que conheceram vergonha na nudez. Em Gênesis 3:7. Se você é casado, você e seu cônjuge ou estão se tornando mais unidos ou estão se escondendo.
Deus quer que vocês dois desenvolvam intimidade sendo abertos um para o outro. Quando surgirem dores de cabeça, desânimo e até mesmo alegrias, o cônjuge pode entender essas coisas como ninguém mais. É notável o que acontece quando a intimidade aumenta. Talvez você se dê conta de que não está seguindo os princípios de Deus para o casamento. Nossa natureza decaída é avessa às mudanças e é realmente trabalho duro, mas quer saber quais são as boas notícias? Com Deus você consegue. O modo de buscar a transformação é começar hoje, seguir a palavra de Deus e firmar o propósito de fazer a coisa certa a cada dia. Acredite, vale a pena. Então tá aqui, ó, realmente tem tudo a ver, tá? Eu gostei do que eu li, muito interessante. Essa Bíblia é forrada, tá, de estudos dessa forma. Aqui a gente tem o Jardim do Éden, criação intacta. O Jardim do Éden era um paraíso imaculado, o lugar perfeito para Adão e Eva. A gente tem mais um estudo aqui, ó, ideias vivas, maravilhosa intimidade, fruto proibido, o esforço de acadêmicos e estudiosos. Então, ó, aqui já tem, ó, um perfil pessoal de Caim, a marca da graça de Deus. Ó, bem grande também, ó, Caim e Abel eram irmãos. Informações básicas aqui. Então vocês veem que ela é uma Bíblia bonita, tá? Recheada de notas e estudos, tá? É uma Bíblia bem interessante, mas é aquilo, tá? Não é aquela Bíblia tipo teológica. Ela é uma Bíblia mais devocional, ok? Ela foi escrita por Chuck Swindoll. Então a gente tem que se lembrar que ele era um pastor e escrevia de uma forma mais assim contemporânea, falando diretamente com as pessoas como um auxílio, tá? Aqui a gente tem também mais um perfil de Noé, o pregador que constrói um navio, que é algo impressionante, né? É algo impressionante. A Arca da Salvação. E vai, tá? Como dizer não quando a cobiça diz sim, em Gênesis 39, um estudo grandão também de uma página. Então, ó, ela é recheada de notas, estudos, de perfis e vai. Aqui a gente está no livro de Ruth, tá vendo? A mesma coisa, linha do tempo, um esboço, mesma coisa. Todo livro vai trazer também a introdução. A introdução está aqui atrás, ó. Aqui, livro de Ruth, a introdução. Então, ó, bem rica, muito rica mesmo a Bíblia, tá bonita. Só que tem umas falhinhas, né? Aquilo que eu falei. A gente sofre um pouco para enxergar. Eu que uso óculos e tal, eu sofro um pouco. A letra em si da palavra, ela até que ela é bem impressa, tá? Até que ela tá legal. Dá pra gente enxergar legal. Agora, quando chega nessas notinhas que tá dentro de uma parte meio esverdeada, fica meio... Pra mim tinha que ser em negrito, entendeu? E como ela tá na mesma tonalidade e parece que a letra é um pouquinho menor ainda que a parte de cima, aí já viu, né? Fica um pouquinho mais difícil. E ó, pode ver nos quadros, é o mesmo tamanho de letra, a mesma coisa. Então, todo o estudo tá dentro desses quadros, ó. Por que ter medo? Salmo 27. Salmo 33, 34, tá vendo? Ó? Aqui no meio de momento de oração. Vamos ver aqui? Vamos levantar um pouquinho aqui, ó. Momento de oração dentro de Salmo 37. Ó Deus, ansiamos entrar no descanso que prometeste àqueles que em ti confiam. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração que confia, dá-nos a disposição de esperar. Faze-nos enxergar nossas falhas a fim de que aprendamos, enquanto descansamos, que todas as coisas estão sob teu controle.
até mesmo as pessoas que fazem o que não é certo. Assim, oro que nos ajudes a descansar em Ti. Amém. Oro em nome de Jesus, Senhor. Então, tá aí. Absorva a palavra de Deus em Salmo 119. A Bíblia é bem rica, viu? Muito conteúdo, bem interessante, bem bonita. E o que é mais impressionante, tá? Não me pergunte o porquê. Ela é barata. R$ 79,90 você compra uma Bíblia dessa daqui no Mercado Livre. Eu acho que na Shopee eu já cheguei a ver por esse preço também. Na Amazon ela tá perto disso. E com as duas capas, tá? Tanto a cinza quanto essa verdinha. Vamos lá na parte final da Bíblia. Aqui a gente tem um índice de assuntos que é interessante, tá? Que a gente não vai ficar perdido. Às vezes a gente pega uma Bíblia de estudo, alguma coisa, que a gente lê alguma coisa e a gente não sabe mais como voltar naquele lugar. Então, profecia. Deixa eu ver uma outra palavra que normalmente... Peraí. Igreja... Opa, pulei muito. Graça, grandeza, grande tribulação, fracasso, crescimento por meio do fracasso. Salmo 103, 763. Então, você estudou alguma coisa com relação a fracasso. Você viu que era fracasso. Se você voltar aqui, você vai ter uma ideia de onde você achou aquele texto que você leu. Outra coisa, eu fracassei, eu quero entender isso, como funciona tal. Você tem a palavra fracasso aqui, que está dentro de índice de assuntos e vai te levar a um texto para te dar um norte, tá? O seu deserto, Deuteronômio 8, 2, 5. Vamos lá no comecinho, vamos dar uma olhada nisso, o que vem a ser. Deuteronômio 8, 2, 5, né? O seu deserto. Tá aqui, O deserto produz dor, dificuldade e espera. Pode ser a perda de uma pessoa amada em razão da morte ou de um divórcio. Pode ser a mudança de uma região com que você está familiarizado para outra onde não conhece ninguém. Pode ser um fracasso na escola ou no trabalho. Pode ser um emprego entediante e ingrato que você suporta há anos. Pode ser a responsabilidade de cuidar de uma pessoa idosa por um tempo, por um longo período, sem descanso. Pode ser uma doença grave que o mantém isolado e confinado. Deserto pode vir de muitas formas. O deserto revela quem você realmente é. Orgulho e a decepção consigo mesmo pode cegá-lo num primeiro momento, mas as circunstâncias conseguem expor qualquer coisa que esteja em seu coração. Quando os ornamentos são arrancados e as máscaras descartadas, você é forçado a entregar a realidade. Foi o que aconteceu com Moisés e o povo de Israel, e é o que acontecerá com você. Aí, a bênção que serve para lembrar. Mas o que a gente estava procurando está aqui. É fácil da gente encontrar algo que a gente está procurando nessa Bíblia justamente por causa do índice. Vamos voltar lá para o fim, vamos ver o que mais tem. Então aqui a gente está no índice de assuntos, índice dos artigos de aplicação e aplicação pessoal. Vamos ver um aqui. 1 Reis, você não está sozinho, 477.
7.1, 7.5. Ó o tamanho do texto, ó o tamanho do estudão. Pensamos em Elias como um dos maiores entre todos os profetas, o que ele de fato foi. Em mais de uma ocasião, ele realizou milagres e se levantou audaciosamente em favor da verdade, ao mesmo tempo que colocava sua vida em risco. Contudo, em 1 Reis 19, encontramos um profeta desiludido, abatido e desencorajado. Ele havia chegado ao fim de suas forças. Bem legal também, tá? Um textão bem interessante. Um estudo que trata justamente disso, tá? Você não está sozinho. E, gente, vamos chegar de novo lá. Vamos ver tudo o que realmente tem. Vamos no finalzinho aqui. Planos de leitura da Bíblia. Semana 1. Que legal, ó, dividido por semana, tá vendo? Gênesis 1 a 3, Salmo 1. Gênesis 4 a 8, Salmo 2. Interessante também, uma forma diferente, um plano de leitura diferente. Examinando as Escrituras. Bem legal também, ó. Bem interessante. Então, ó, terminamos o livro de Apocalipse, deste lado aqui, ó, à esquerda. A gente começa com Examinando as Escrituras. Tem até uns questionamentos aqui, agora é sua vez, observe. Leia Filipenses 4:9 devagar e com atenção e em seguida tome nota de 20 observações importantes. Dedique tempo para isso, seguindo as instruções da seção Observação acima. Bem legal. A intérprete. Aí planos de leitura da Bíblia. Trazendo as 52 semanas. Plano de leitura do Novo Testamento, do outro lado aqui, ó. Fazendo já de uma forma diferente, né? Espera aí, do Novo Testamento. Só que entra também Provérbios. Dentro do Novo Testamento eles puseram Provérbios. E Salmos. Salmos e Provérbios e o Novo Testamento. Bem interessante também. Muito bom. Aqui os índices, ou melhor, aqui o índice dos artigos de aplicação, que é aquilo que eu já cheguei aqui. Aonde foi? Você não está sozinho aqui, ó, que a gente deu uma olhada. Então, ó, dentro de cada livro tem as ajudas, índice dos perfis pessoais, tá, dos personagens da Bíblia, índice da seção Viagem pela Terra Santa. Índice de assuntos, que é aquilo que a gente já deu uma olhada também. Aqui, ó, a gente já está dentro de dicionário e concordância. Isso realmente é muito bom. É aquilo, tá? Quero encontrar uma palavra, quero encontrar um assunto, quero encontrar um algo. Cadê? Adultério, agonizar, aljava, amordaçar. Bem completo, ó. Arrependimento, tá aqui, ó. Arrepender, arrependido, arrependimento. Então, você está procurando algo para fazer um estudo sobre arrependimento? A gente tem aqui, ó, os versículos que vão nos levar diretamente a textos que falam sobre arrependimento, sobre arrepender, sobre arrependido, tá? E é isso, ó. Bem grande mesmo, tá? O dicionário e concordância, bem grande. Então, ó, dicionário. A palavra desaparecer é um verbete. Deixar de estar visível, sumir, deixar de existir. E aí a concordância já entra todos os versículos abaixo, tá? Então a gente consegue encontrar esse desaparecer em uma dessas palavras aqui, ou em todas, né? Se você quiser fazer
um estudo mais profundo. Bem grande, viu? Bem grande mesmo a concordância. Vamos pro final dela. Se a gente for virando de pouquinho em pouquinho, a gente não vai chegar nunca lá. Chegando, letra S. Aqui, créditos das imagens. Aqui, ó, roteiros de viagem pela Terra Santa. Aí os mapas mais completos aqui. Bem legal. Bem interessante. E aqui, aquela parte para anotações e os mapas coloridos em papel pochê. Bem bonitos. Bem bonitos mesmo. Muito interessante. Aí, ó. Cronologia dos acontecimentos bíblicos. E chegamos ao fim dela. Folha de guarda. Papel cartão grosso. Então, ó, é uma Bíblia que vale a pena, tá? Ela tem uma linguagem bem contemporânea, né? Que é a NVT. E é uma Bíblia devocional, tá? Do Chuck Swindoll. Ele fala de uma forma bem simples conosco, tá? Ele não parte para aquele lado mais teológico, mais rebuscado com relação a estudo. Ele traz alguns estudos, ele tem notas de introdução de cada livro, ele tem perfil dos personagens, ele tem, nessa Bíblia, tem a concordância que também te auxilia em estudos, ou seja, ela é uma Bíblia de estudo. Só que não é tipo uma NAA, uma BKJ Holman, ela é mais devocional, tá? Mas não deixa de ser uma boa Bíblia, tá? Às vezes você está querendo se aprofundar um pouquinho mais e nunca teve uma Bíblia de estudo e tal, vale a pena. Ela tá barata e é bem bonita, bem interessante, bem resistente, só que grandona, tá? Bem grandona, bem pesada. Mas é uma indicação, vale a pena, tá? E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um review. Espero que todos tenham uma excelente tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.